Senhor? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fui me dado a oportunidade hoje para poder representar os netos e eu estou aqui falando em nome dos 21 netos e dos 10 bisnetos. Então, como não tem como falar todo mundo, eu vou ser um dos representantes. Hoje, quando falaram que eu ia ser um dos representantes, eu fui orar ao Senhor. E nesse que eu orei ao Senhor, eu pedi uma palavra. E a palavra que o Senhor colocou no coração se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler e os irmãos apenas meditam. Vai dizer o seguinte: e trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Aloide, em tua mãe, Eunice, que eu estou certo de que também habita em ti. Meus irmãos, o contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dar esses conselhos para um jovem, que vai ser Timóteo. E nesse ele vai falar sobre o exemplo de fé que foi da avó dele, que posteriormente passou para a mãe dele, e que ele tinha certeza que também seria dos filhos dele. E com isso, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu gostaria que nós, nessa saudação, nós tivéssemos 3 aprendizados. Então, 3 aplicações que nós vamos ter aqui nessa saudação. A primeira aplicação que o Senhor ministrou no meu coração foi numa conversa com o vovô. Há 15 dias atrás, eu fui lá e fiquei 2 horas conversando com ele. E eu fiz várias perguntas, muitas perguntas. E muitas delas foram como que ele se converteu, as experiências que ele já teve com Jesus já, e como que foi o batismo com o Espírito Santo e muitas outras experiências que ele teve marcante na vida dele. E com isso, eu tive uma seguinte conclusão. Eu gostaria que os irmãos também repetissem comigo. A seguinte conclusão é o seguinte: sem saber, você pode ser inspiração para alguém. Então, no 3, eu gostaria que a igreja lesse essa palavra, tá bom? Sem saber, você pode ser inspiração para alguém. Vamos lá. 1, 2, 3. Sem saber, você pode ser inspiração para alguém. Exatamente. E eu quero dizer para o Senhor é uma inspiração para mim, para todos nós netos e para nós jovens. Nós temos muito que aprender com o Senhor, com a fé do Senhor. E uma das perguntas que eu fiz ao Senhor há 15 dias atrás, e o Senhor me respondeu que o Senhor nunca desviou dos caminhos do Senhor. Aleluia! E o Senhor falou que mesmo passando por dificuldades, por dias difíceis, por tantas mudanças na vida do Senhor, o Senhor sempre permaneceu firme com a fé do Senhor. Desde o dia que o Senhor aceitou a Jesus, o Senhor nunca largou os pés de Cristo. E isso é uma inspiração para nós. Então, sem saber, você pode ser inspiração para alguém. Agora vamos para o nosso segundo aprendizado, meus irmãos. O segundo aprendizado que nós vamos ter aqui nessa noite vai ser o seguinte. Eu perguntei para o vovô bem assim: vô, se o senhor pudesse falar uma frase que seria um conselho para que nós netos, e que seja para mim também, que nós nunca venhamos esquecer. Com a experiência de 80 anos que o senhor tem, qual conselho que o senhor daria? E ele virou para mim e falou a seguinte frase: nunca deixe Jesus. Então, o nosso segundo aprendizado nessa oportunidade vai ser: nunca deixe Jesus. No 3, os irmãos repitam comigo: nunca deixe Jesus. 1, 2, 3. Nunca deixe Jesus. Exatamente. E meus irmãos, com isso, eu quero trazer uma oportunidade para cada um dos irmãos. Eu quero dizer o seguinte: ele deu esse conselho para mim e eu guardei no meu coração. E talvez pode ter pessoas aqui que por algum motivo você já esteve na casa do Senhor e que você parou na caminhada, mas o Senhor Jesus, ele traz ao nosso coração essa mensagem: nunca deixe a Jesus. O maior presente que o vovô pode receber é uma vida rendendo aos pés de Jesus. Ele recebeu vários presentes, mas todos aqueles presentes a gente consegue intitular um preço, porque foi comprado em alguma loja. Mas a sua vida não foi comprada em uma loja, foi comprada com um alto e bom preço. E assim como um conselho que o vovô deu: nunca deixe a Jesus. E por isso, após a pregação, eu gostaria de pedir que vai ser feito o apelo. E se alguém sentir em seu coração de voltar ao Senhor Jesus Cristo, saiba que esse vai ser o maior presente que o vovô ele pode receber. Essa foi a segunda aprendizado que nós temos hoje. E o último foi o seguinte: eu perguntei para o vovô, falei assim: vô, por que o senhor quer fazer um aniversário de 80 anos? E aí ele respondeu, eu até gravei para os irmãos e postei no grupo, que dizia o seguinte: gratidão, gratidão. E meus irmãos, o terceiro aprendizado é o seguinte:
Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? Nós temos em um dia 86.400 segundos. E às vezes você passou o dia inteiro hoje, reclamou do calor, reclamou de tanta coisa que tinha para poder fazer hoje, e talvez você não agradeceu ao Senhor Jesus. E por isso, o terceiro aprendizado nosso é o seguinte: gratidão ao Senhor. E por isso, ao encerrar essa mensagem, eu gostaria de apenas relembrar os 3 aprendizados. O primeiro é o seguinte: sem saber, você pode ser inspiração para alguém. E o segundo, nunca deixe ao Jesus. E o terceiro, agradeça a Deus hoje. Amém? Eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. E o Senhor é uma inspiração para a gente. Feliz aniversário. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, coisa boa, né? Quem não faz a gente lembrar de o pastor Policarpo? O pastor Policarpo, aos 86 anos, sendo conduzido a fornalha ou a fogueira, ele bate no peito e diz assim: eu nunca neguei a Jesus aos meus 86 anos, e não é agora que eu vou negar a Jesus. Acenda as fogueiras, porque eu vou para lá. Meu irmão Zé Rosa, aos 80 anos de idade, firme, marchando e não negando a Jesus. Que coisa boa, né? É uma lição para cada um de nós. Não desistir, ainda no meio das adversidades. Não desistir, olhar para o Senhor. Salmo de número 121 e versículo 1 e 2. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele vai falar: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Eu quero convidar o pastor Wellington para estar vindo aqui. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Queremos convidar então o pastor Benedito. Agora sim, vem para cá. Em nome de Jesus. Nelson de Deus. Aleluia. A pastora vai estar também dando uma fala e logo em seguida orando ao Senhor, apresentando, né, para que ele possa nos trazer uma mensagem. Bom, José Rosa, meu sogro, sou grato a Deus pela vida dele, por ter me recebido da família, por ter cuidado da sua filha, né? O perdão é das asas demais, a mais bonita. O perdão é demais, né? Os guardiões, a mais bonita. Você vai visitar Samuel? José Rosa, para mim, é inspiração. Já tem quase um mês. Um homem de Deus. Sou grato pela vida É Marcela aquela? É Marcela? 80 anos. É Marcela aquela lá? Diferente, né? 960 meses. 28.800 dias. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração do Senhor. Essa família grande que todos têm visto é fruto de um coração sábio. De alguém que ensinou, orientou, e tenho certeza que continuará por muitos anos também com esse coração sábio, ensinando, orientando a todos nós. Deus abençoe grandemente. Eu quero, com a permissão do pastor, queria convidar a todos, por gentileza, colocar sobre os pés. Estaremos orando. O pastor Benedito, nosso pastor, na Jardim Camburi, ele estará nesse momento transmitindo a palavra de Deus. Bondoso Deus, queremos agradecer pela oportunidade de ter essa família aqui reunida em gratidão pelos 80 anos do nosso amado irmão José Rosa. Agradeço pela vida de todos que aqui estão e também vieram de forma